No Espírito Santo, os supermercados vocês já sabem, né? Eles permanecem fechados aos domingos até pelo menos data da convenção coletiva próxima, que é 31 de outubro deste ano. A regra atual está em vigor desde 1º de março. 1º de março porque houve um acordo, né, no entendimento deles de que o funcionamento se daria normal durante o período de verão, carnaval, e aí depois entraria de fato nesse novo modelo. O que a gente sabe é que está se aproximando, né, dessa nova início de discussão aí dessa convenção coletiva e que alguns, né, empresários, eles vêm levantando uma queda nas vendas e atribuindo isso ao fechamento aos domingos. A gente vai conversar agora com Hélio Schneider, ele é superintendente da Associação Capixaba de Supermercados, está aqui conosco. Ei, Hélio, bom dia. Ei, Fernanda, prazeroso muito falar com você novamente. Prazer é meu, Hélio. Hélio, de fato já existe essa possibilidade de vocês retomarem esse debate para a convenção próxima? Olha, Fernanda, a realidade é o seguinte: você sabe muito bem que a nossa associação ela tem abrangência o estado todo, e isso é muito natural, rapaz, que tem muitos supermercados entendeu que gostariam de permanecer fechados, mas também nós temos supermercados que preferem abrir. Então, isso Uhum. é natural, muito natural, né? O que a gente tem que levar em consideração é que, primeiro, não existe nenhuma definição até agora, isso daí a gente está olhando assim com muito carinho e muita responsabilidade, porque, primeiro, o que mais a gente quer é atender o nosso consumidor da melhor maneira possível e, lógico, se pudéssemos atender 24 horas por dia, tenho certeza que qualquer empresário supermercadista, ele faria todo o possível para isso. Mas nós temos aí, dentro dessas circunstâncias, nós temos uma série de variáveis que impactam, às vezes, entendeu? Impactam, rapaz, no mundo dos negócios, né? E a gente tem que ter a responsabilidade, primeiro, de nos manter empresas, entendeu? Que autossustentáveis, cumpridoras, rapaz, das suas obrigações, quer trabalhista, quer tributária, com os nossos fornecedores e prestadores de serviço e os trabalhos sociais também. Então, é uma responsabilidade muito grande. Vou exemplificar, é que às vezes a gente está aí, você veja bem, nós temos hoje, por exemplo, se debatendo lá em debate no Congresso Nacional a escala de trabalho, 5 por 2 com uma redução de 40 horas de trabalho. Uhum. Isso impacta muito grande, um impacto muito grande na gestão da nossa empresa, porque isso vai gerar um custo muito, muito grande. Então, são essas variáveis que a gente está, assim, não pode ter uma definição no momento, quer dizer, a gente está dependendo dessas negociações até lá no Congresso, como é que vai desenrolar isso, se isso vai acontecer ou se não vai acontecer. Então, a realidade, não temos definição nenhuma, entendeu? Até o momento, se vai continuar ou não. Tudo pode acontecer, a realidade é essa. Mas o principal é que eu tenho certeza absoluta e assino embaixo que todo empresário supermercadista ele quer o bem melhor e o atendimento melhor ao nosso consumidor. Entendido. De fato, vocês tiveram queda nas vendas desde o início do fechamento ou pode ser uma coincidência? Não, eu acho que é muito. Veja bem, as variáveis que têm queda de venda, ela pode até acontecer, mas não temos dados concretos mesmo se isso acontece. Porque é aquele negócio, você pode observar até por experiências anteriores, de anos anteriores e de períodos diferenciados, que às vezes as vendas, tanto ela pode ser positiva quanto pode ser negativa. Por exemplo, se nós temos aí uma economia
pujante, lógico, nós temos aí o bolso do consumidor, ele vai gastar mais. Então, obviamente, as vendas vão subir. Se o bolso do consumidor, rapaz, ele está aquém da possibilidade dele, lógico, nós vamos sentir esse reflexo. É um problema econômico. E a sazonalidade também, ela tem um impacto nas vendas, ou seja, sazonalidade como tempo, por exemplo, produto sobe muito, quer dizer, a queda nas vendas. O caso do mercado externo, por exemplo, só para ilustrar, é, por exemplo, vários países aí abrem a importação das proteínas, carne bovina, suína e aves. Quer dizer, aí o escoamento desses produtos, rapaz, eles vão para fora. Obviamente, aí vem a lei de oferta e procura, entendeu? O empresário aí, o fornecedor, a indústria, ela prefere vender, às vezes, lá para fora, que consegue um preço maior. Então, o que acontece no mercado interno? Quer dizer, esse preço, ele aquece um pouco, as vendas caem. E assim sucessivamente, umas variáveis muito grandes, entendeu? Para a gente chegar e dizer assim, não, o problema é o seguinte, foi a queda das vendas, rapaz, foi em função do fechamento dos supermercados aos domingos, né? Então, são muitas variáveis, então eu acho que, por enquanto, a gente não tem dados concretos, rapaz, nós não temos. Entendido, mas há um desejo de que volte a abrir, pelo que eu entendi aí no início. Olha, a realidade é aquilo que eu falei, isso sempre. Se a gente puder, nós vamos abrir, sem dúvida nenhuma. Agora, são os problemas que às vezes afetam a decisão, rapaz, do empresário. Porque o que ele quer é o melhor atendimento, mas se o custo operacional ele vai lá em cima, nós temos que ter essa responsabilidade também. Quer dizer, por isso que eu digo, depende muito de um governo federal, de um presidente da República, depende muito, entendeu, de um Senado que está lá legislando as leis, entendeu? Depende, rapaz, muito, entendeu, da Câmara Federal, enfim. Isso tudo está em jogo. É o caso específico nosso, entendeu, do problema que está se debatendo, o problema de escala 5 por 2, inclusive com redução de 40 horas. Isso daí impacta nos custos, entendeu? E uma vez impactando no custo, isso daqui vai ter influência nas decisões. Por outro lado, também a gente tem que analisar que nós temos aí a negociação coletiva, que isso é regido, entendeu? É regido e administrado pela Fé-Comércio, que é o nosso guarda-chuva, e os presidentes de sindicatos. Então, depende dessa negociação, porque não é só, numa negociação, nós não vamos negociar só o problema da escala, ou melhor, o problema dos domingos. Nós vamos, acho que deve ter aproximadamente quase 50 cláusulas negociáveis, entendeu? Que isso tudo entra em jogo. Então, é um emaranhado, rapaz, de situações que a gente não pode chegar assim, ó, vai acontecer isso ou aquilo. Acho que é bastante prematuro a gente chegar, entendeu, a esse denominador comum. O que a gente vai fazer é o seguinte, é o trabalho como sempre nós fizemos, entendeu, através da Fé Comércio, é um bom entendimento e que todos nós tenhamos uma solução que agrada consumidor, agrada o empresário e agrada, sem dúvida nenhuma, a classe trabalhadora e, sem dúvida nenhuma, que não venha prejudicar a própria economia. Então, olha, nós temos aqui alguns cenários, Hélio. Ou a aprovação de uma possível escala, né, de 5 por 2 seria um impeditivo, correto? Correto.
E dependendo do número de cláusulas de uma negociação que vocês vão ter que se sentar a partir de outubro. Exatamente, volto a dizer, isso quem faz toda essa coordenação é a Federação do Comércio. Olha só, chegou-se a discutir a possibilidade de só Grande Vitória abrir e não interior? Não, é um outro dado aí que a gente tem, dado concreto, e já tem algumas cidades, como a Colatina, Linhares, São Mateus, já fecham já há muito tempo, entendeu? Mas nós temos aí, principalmente, a Grande Vitória e no sul do estado aqui já permanece, aliás, já permanece. Antes eles já ficamos abertos. Agora, essas cidades, a parte do interior, elas já fecham já há alguns anos. Entendido. Olha, Mas a gente tem que entender também que cada região do nosso estado tem as suas peculiaridades, entendeu? Então, é isso aí. Nós temos a Grande Vitória, entendeu? Que ela é diferente. São o próprio consumidor, o comportamento do consumidor, às vezes, ele tem as suas peculiaridades diferenciadas de outras regiões. Então, isso tudo se leva em consideração. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai... Isso daí, nós estamos agora entrando já na segunda quinzena de agosto, nós temos aí o setembro, outubro, entendeu? Para a gente chegar e ter essa decisão, que essa decisão ela tem que ser concretizada até 31, entendeu? De 31 a partir de outubro. A partir de 1º de novembro, isso daí deve mudar. Até porque, você veja bem que no ano passado, quando foi feito esse aditivo, nós tivemos aí abertura até o mês de março de 2026, né? Até 31 de março. A partir de março, o supermercado permanecer fechado. Então, por quê? Nós temos uma influência muito grande, principalmente não só na Grande Vitória, mas a parte sul e principalmente a parte litorânea do nosso estado, ela recebe, rapaz, um número de turistas muito expressivo. Então, a gente leva isso daí também em consideração e, na pior das hipóteses, pode até acontecer isso. Eu estou dizendo o seguinte, pode acontecer que o supermercado ele vai continuar, vai abrir, no caso aos domingos, principalmente no período de verão. Isso supostamente, entendeu? Não tem nada concreto, nada decidido ainda. Entendido. Olha só, vamos à participação dos ouvintes. O Claudino está me perguntando aqui o outro lado, né? Daqui a pouquinho vocês vão ouvir outro lado, porque a gente está ouvindo os empresários, daqui a pouquinho o Sindicato dos Comerciários, tá? O Giovanni, os impostos estão levando os lucros dos empresários e o salário do trabalhador, concorda, Hélio? Concordo plenamente. Nós temos uma carga tributária mais expressiva do mundo, entendeu? Então, isso impacta, porque o que acontece? Quando você tem uma carga, você onera, entendeu? Principalmente o custo, a parte dos produtos, evidentemente, ele cai as vendas, caindo as vendas, cai a produtividade, gera menos emprego, gera menos renda. Isso é péssimo para um país que não tem tamanho. Então, esse é um dos problemas. E veja bem, quando a gente fala custo, esse é o problema maior, conforme eu citei, o problema da carga tributária, ou melhor, da escala 5x2. Veja bem, a gente vê muito se falar em qualidade de vida
do colaborador, do trabalhador. Concordo plenamente que nós temos que ter qualidade de vida, mas você já viu uma qualidade de vida quando o consumidor, ou seja, a população em geral, ela está com o bolso vazio, ela não tem onde gastar, ela não tem gastar com passeio ou qualquer coisa parecida, ou viajar. Então, nós temos que olhar primeiro a economia, entendeu? Ter uma economia forte, pujante, entendeu? Para a gente exatamente aí ter qualidade de vida, e principalmente a qualidade de vida para uma população, rapaz, que ainda está carente, rapaz, de saúde, educação e mais alguma coisa. Então, isso, sem dúvida nenhuma, esse consumidor aí, ele está com toda a razão. Ok, vamos para mais uma outra participação. Agora, quem é, Adalberto? É o nosso ouvinte Ramon. Eu acredito que o problema não é trabalhar demais. O supermercado deveria sim virar à noite, ser 24 horas. O problema é que insistem em querer pagar pouco. Sempre falam em grande faturamento, engrandecem o supermercado, que vem faturando bem, mas na hora de pagar não querem. Essa é uma boa questão, hein, Hélio? Muito boa, excelente. O problema é exatamente isso aí. E não é a questão, rapaz, de você simplesmente você pagar bem ou você pagar mal. O problema é que se paga mal, entendeu? Porque a realidade é o seguinte, os custos operacionais, eles cada vez mais se elevam. Quer dizer, você paga bem quando você tem uma rentabilidade. E muitas vezes o faturamento alto, ele não quer dizer que você está ganhando, entendeu? Uhum. Porque quem faz o preço, rapaz, é o próprio mercado. Então, a gente tem que analisar o seguinte, a rentabilidade hoje. Rentabilidade é que vai fazer a diferença para você pagar bem, entendeu? Isso daí. E qualquer empresário de hoje, no mundo de hoje, ele procura, sem dúvida nenhuma, pagar o melhor que tem para valorizar, entendeu? O seu funcionário. Mas, olha, uma coisa é você querer e outra coisa é você não poder e ter essa responsabilidade. Porque Entendido. Quando o negócio não dá, não adianta. Rapidamente aqui o Breno está dizendo, supermercado aos domingos, o fechamento é um problema sim, né? É um comércio de atendimento aí de exigências de todas as famílias, enfim, defendendo o funcionamento aos domingos. O ouvinte, Alex Pimentel, está lembrando que o Peri nunca abriu. E temos mais um outro aqui que está me dizendo que não está fazendo falta na rotina dele, tá? Que tem que se pensar mais no Joed, né? Isso. E é isso, Hélio, temos aqui opiniões de ambos os lados, né? Pessoas que sentem falta do funcionamento aos domingos, outras dizem que nem tanto, que se adaptaram a essa nova rotina. E o que a gente tem de concreto, então, é de que há sim a possibilidade, nem que seja para o período de verão. Volto a dizer, não estou afirmando nada, isso é suposição. Uhum. Então, isso tudo vai depender, entendeu, na hora da negociação. Isso pode se levar à mesa, isso daí, e pode-se até continuar, entendeu, depois de março e continuar e abrir o ano todo. A realidade é essa. O mote da coisa é o seguinte, queremos da melhor maneira possível atender o nosso consumidor. Isso daí é um negócio que a gente não abre mão e faz sempre esse trabalho, entendeu? Essa e é uma questão até de responsabilidade. É isso, eu queria te agradecer mais uma vez por iniciar esse debate, a gente acompanha com vocês, tá? Muito bem, estamos à disposição, tudo de bom para você e um bom trabalho aí, Fernanda. Obrigada, Hélio, para vocês também aí na CAPES.